Um pouquinho dessa campanha. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda. Oi, Renata, bom dia. Muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui contribuindo com temas tão importantes que vocês trazem. O que é o Setembro Amarelo, Priscila? Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que surgiu em 2015 pela CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e a Associação Médica e Psiquiátrica. E eles tinham esse intuito mesmo de trazer orientações, de falar sobre o tema, de criar alguns tabus que infelizmente ainda existem, né, na sociedade, de que isso é frescura, vamos mudar o foco, também é uma estratégia muito utilizada, né, em práticas comportamentais para se livrar do sofrimento, mas são estratégias que realmente não trazem benefícios. Então veio com esse intuito, né, de popularizar esse assunto, já que é algo que acomete a vida de muitas pessoas ainda. É uma campanha considerada importante? Sim, é importante. Assim, é importante nós trazermos esse tipo de assunto, falar sobre, porque é um assunto de extrema importância, é até uma responsabilidade pública mesmo, é um tema de responsabilidade pública. Falar sobre o assunto permite com que possibilite as pessoas a compreender que nós não vamos lidar o tempo todo com os sentimentos de alegria. Então, entender que a tristeza, ela também faz parte da nossa vida, mas que tem alguns padrões de comportamento que vão sendo diferenciados. Então, é possível perceber que a pessoa está perdendo interesse por coisas que antes representavam, ou, de repente, ela também começa a fingir, então ela apresenta uma alegria ali excessiva no intuito de enganar as pessoas, de que ela está se sentindo bem. Então, são temas que têm uma grande relevância, essa campanha, por tornar esse tema mais acessível ao público e as pessoas, de uma certa maneira, estabelecerem também um processo de identificação. Como ainda existe sobre este assunto, os números considerados altos, ou há uma subnotificação às vezes que a gente desconhece? Então, ainda existe, né? Mas sim, os números eles são considerados altos. Segundo a OMS, é 1 milhão de pessoas e a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Então, é um número bem alarmante que precisa ser considerado, mas ainda tem algumas coisas que ficam subdiagnosticadas, né, como você bem mencionou, por se tratar de repente, outros tipos de práticas. Então, a pessoa começa a se expor ao risco. Então, quando de repente ela vai ser atendida por emergência, é por um acidente, mas o que estava mobilizando aquele acidente? Então, por isso que ainda existem sim os números que são subdiagnosticados. O que leva as pessoas a cometerem suicídio? A gente tem alguma doença por trás disso, a exemplo da depressão? Existem sim algumas associações aos transtornos de humor e aos transtornos de personalidade, mas, por exemplo, essa campanha de Setembro Amarelo de 2020, ela está sendo também muito intensificada pelas questões associadas à pandemia, né, que a gente fala da questão do distanciamento social, que na verdade a gente tem que ver como um distanciamento físico. Houve uma mudança muito drástica também nas nossas condutas, no próprio ambiente, então isso vai gerar um estresse, situações associadas a estresse pós-traumático. Então vamos pensar nas pessoas aí que presenciaram um número alarmante de lutos, os profissionais da saúde, por exemplo. Então existem casos específicos como o estresse pós-traumático, mas existem também coisas que podem representar acúmulos, né? De repente a pessoa está ali vivendo com algo que gera o sofrimento para ela, não sabe como falar, né? Tem dificuldade para buscar essa ajuda, se sente essa percepção mesmo de incapacidade, faltas de força, e ela acaba tolerando, e aí a gente fala, por isso que é difícil de criar um perfil das pessoas que cometem suicídio, porque isso envolve muito o histórico de vida da pessoa e as questões sociais também. Então pode sim estar associada aos transtornos, a uma situação mais específica, como o estresse pós-traumático, mas também tem variáveis situações que podem ali fazer com que a pessoa esteja acumulando todas aquelas situações que geram desagrados, desconfortos, sem uma orientação ou uma busca de como resolver determinados problemas. Dá para a gente perceber aí os primeiros sinais de uma pessoa que pode vir a cometer um suicídio? Sim, é importante falar sobre isso. Quando começamos a identificar uma mudança no padrão de comportamento da pessoa, aqueles que convivem mais, é importante. Então a gente sempre fala assim, observe, né? Reconheça
que está havendo uma mudança. Então, aquela pessoa que geralmente se engajava muito em projetos, está se distanciando um pouco, tem se mantido um pouco mais distante das relações sociais, sendo que é algo que valoriza, ou atividades que executava e de repente começa a manifestar um distanciamento, não se envolve mais em projetos de médio e longo prazo, ou seja, né, se percebe tão sem forças que ela começou a se distanciar de algo que ela fazia também. Ou mudanças muito drásticas ao contrário, aquela pessoa que é mais isolada e de repente ela começa a querer sair, contato também com substâncias psicoativas. A gente vê que o número de consumo com álcool aumentou, do tabaco também. Então, a própria automedicação. Então, são alguns comportamentos que é possível identificar em uma mudança do que era padrão ali da pessoa. E dicas importantes é reconhecer esse padrão, orientar, né? Então, assim, muitas vezes, compreender que nós não estamos preparados para ajudar a pessoa, e é o que eu falei no começo, ainda tem muitos estereótipos que acontecem, né, na nossa cultura, que é de não validar aquela emoção, tratar isso como besteira. Então, às vezes, reconhecer que eu não tenho essa habilidade, mas que eu posso conduzir, né? Ou seja, eu tô percebendo que você tá diferente, eu acho que é hora de buscar ajuda. Você me permite fazer isso? Vou levar você numa pessoa que eu conheço, então vamos buscar uma ajuda. Esse conduzir vai ser importante, porque às vezes, Renata, a pessoa tá numa condição de tamanha fragilidade, sem força, que ela nem vai ter também força para buscar ajuda. Você acha, Priscila, que a era digital aí da exposição nas redes sociais, de vidas perfeitas e tudo mais, o comparativo, isso tudo pode agravar e aumentar aí a incidência de números de suicídio aqui no nosso país? Tem. Ao mesmo tempo que a rede social ela funciona também como um canal importante para divulgar sobre o assunto, das pessoas falarem, ainda tem muito julgamento, né? Então, para alguns que se expõem, de repente se vê ali sendo criticado por algo que comentou, esse processo de comparação que é estabelecido, isso é realmente desfavorável para a pessoa, então ela começa a entender que a vida do outro funciona muito bem, e é como se ela certificasse de que a dela realmente tem muitas coisas que não estão acontecendo da forma como ela idealizava ou da forma que ela planejava. E estabelecer esse processo de comparação faz com que a pessoa comece a se diminuir e manifeste, intensifique essa questão da falta de interesse. Porque aquilo que eu gostava, eu começo a ver que o outro desempenha com uma capacidade muito maior que a minha. Então a minha está reduzida, então novamente eu começo a me distanciar daquilo que era importante para mim. Hoje, quem quiser acompanhar o seu trabalho, Priscila, quem quiser falar sobre este tema e outros temas, quem quiser conferir um pouquinho mais da sua atuação, pode te acompanhar como? Um prazer receber, compartilhar informações. Tem o meu Instagram, que é Priscila Talevi, tem a Clínica Humanos, com o telefone 993391818, que vocês podem estar mandando mensagens, e também tem o Instagram da clínica, humanos.psi. Tá certo, obrigada, viu? Eu que agradeço, Renata, um beijão para vocês, uma boa semana para todos. Ótimo feriado. Bom, e lembrando que o último tema aí, o último Viver Bem, já está disponível no nosso canal no YouTube, canal SIC TV. Para você que perdeu, pode conferir e pode compartilhar. Este foi o quadro Viver Bem.